Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo para a rodada 4. A ideia aqui é fazer um time de regularidade e é nesse sentido que a gente trabalha aqui os nossos vídeos. Nessa rodada 4, na necessidade de valorização, vamos buscar uma escalação de um time equilibrado, voltado para valorizar, mas claro, sem esquecer que precisamos também de pontuar. Bom, o nosso time até agora teve um desempenho razoável, né? Nós fizemos aqui no mês de abril uma pontuação para ficar no nível ouro 1, poderia ser melhor, mas não foi tão ruim. Temos 121 cartoletas, queremos chegar a 130 para a próxima rodada, e para ganhar essas 9 cartoletas, vamos buscar um time equilibrado que vai nos ajudar tanto na valorização como na pontuação. Começando o nosso time, sempre na formação 4-3-3, vamos buscar 2 atacantes que estão entre os mais escalados e que não precisam de muitos pontos para valorizar. O primeiro nome, claro, óbvio, é o do Cano, que mesmo sendo clássico como contra o Vasco, nós acreditamos que é um bom nome, porque o Cano tem feito muitos gols, né? Não só no Brasileiro, mas também na Libertadores. E o Cano contra o Vasco, nos 2 últimos jogos, marcou. Então ele tem uma estatística favorável em relação ao Vasco. E o Cano, para valorizar, ele precisa fazer, no mínimo, 3 pontos. Acredito que ele vai conseguir fazer esses 3 pontos. E é um cara que está muito bem escalado. Se a gente pegar aqui nos mais escalados, ó, do Cartomante FC, olha aqui para vocês verem. O Cano é o capitão mais escalado da rodada, com 580 mil times nesse momento que escalaram o Cano como capitão. O segundo mais escalado como capitão é o Luis Soares, que nós também vamos colocar no nosso time, com 219 mil times já escalados. Depois vem o Pedro em terceiro lugar, o Roger Guedes em quarto e o Rony do Palmeiras em quinto lugar. Então, se você olhar aqui do lado esquerdo, esse aqui é um time pronto do Cartola FC, baseado nos caras que estão entre os mais escalados. Não é um time ruim, é um time bom. Se você quiser escalar esse time, você está com um time bem escalado, né? Cano, Soares, Rony, Arias, Gabriel Menino, é um timaço. A gente vai usar 2 desses para o nosso time. Então, o Cano, que está em muitos times, vai ser o primeiro que nós vamos usar. E o segundo vai ser o Soares. O Soares precisa, estou olhando aqui no aplicativo Parciais no meu celular para falar, o Soares ele precisa de 3,8 pontos para começar a valorizar. Não é uma pontuação muito ruim, né? Muito baixa, mas também que dá para ele alcançar. Esperamos que nessa rodada o Soares volte então a fazer gols. Ele passou por 3 rodadas sem fazer gols. Outros nomes muito bons para a rodada. Bruno Rodrigues, o cara vem com a média muito boa, né? Em 3 jogos fez 2 gols, 9 finalizações. É um cara que então entregou 4,70 na primeira rodada, depois 12,60 e depois 13,40. Então é um nome muito bom para a rodada. Se a gente for pensar só em valorização, eu vou te dar um nome aqui interessante. O Rony já está lá, né? Como um nome interessante para valorização, porque o Rony precisa de fazer, vou conferir aqui no aplicativo Parciais, o Rony precisa de fazer 2,2 para começar a valorizar. É evidente que é um ótimo nome. O Arthur também é um bom nome, tanto para valorização como pontuação. O Yuri Alberto para valorização é um bom nome, mas tanto o Gilberto como o Bruno Rodrigues têm um jogo contra o Santos favorável para pontuar. E a gente vai colocar então o Bruno Rodrigues, que é um cara que tem média básica, mesmo não fazendo gols, ele fez 4,70. Um nome assim de aposta que eu vou colocar em alguns times meus, que eu acho que é um nome de aposta muito bom para quem precisa de valorizar, é o Mikael do América. É uma dica que eu estou dando aqui. Ele custa baratinho, 3,51. Então é bom para você que tem menos cartoletas, ele custa 3,51. E o Mikael, ele precisa, para valorizar, deixa eu olhar aqui para vocês, de 1,5. Ou seja, menos de 2 pontos para valorizar. Ótimo nome para valorização. Não vou colocar ele nesse time, porque eu acho que eu tenho cartoleta suficiente para colocar o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Mas o Mikael
era um nome que, assim, estou pensando para os meus times que eu preciso de mais cartoletas para colocar o Mikael, tá? Eu devo colocar o Mikael. Bom, Yuri Alberto precisa de 1,8 para valorizar, eu acho que é um nome que dá para você pensar e colocar. O Rony 2,2, o Arthur 3 pontos, estou colocando só os caras aqui que estão mais escalados. Pedro 3,5, o Vitor Jacaré 4 pontos, o Roger Guedes também mais ou menos 4 pontos. São os caras aí que precisam de menos para valorizar e que você pode colocar no seu time, tá bom? Vamos para o meio campo agora, ó, meio campo. A gente já viu lá o Gabriel Menino como indicação no Cartomante FC, acho que é um bom nome. O Gabriel Menino, cadê ele? Vamos olhar aqui. Gabriel Menino está aqui, ele custa 7 cartoletas. O Gabriel Menino precisa para valorizar. Deixa eu procurar aqui no meu aplicativo Parciais para falar para vocês. Gabriel Menino precisa para valorizar 2 pontos para valorizar. Acho que é um bom nome. Outro nome bom para valorização é o Cristaldo, do Grêmio. O Cristaldo precisa para valorizar. Deixa eu olhar aqui no aplicativo Parciais. O Cristaldo precisa para valorizar 1 ponto. Não estou achando o Cristaldo aqui, estou procurando. O Cristaldo precisa de 1,70 para valorizar. Acho que também é um bom nome. O Arias, que está muito escalado, que aparece aqui com 9 cartoletas, ele precisa de 3,5 pontos para começar a valorizar. Deixa eu ver outros nomes. O Bitelo, 2,70. Ah não, o Arias precisa de 3 pontos para começar a valorizar. Bitelo de 2,70, acho que são bons nomes. O Matheus Vital do Cruzeiro, 3,5 para começar a valorizar. O Vina precisa de 4 pontos para valorizar. Então, do Grêmio, você tem 3 boas opções. O Vina, que precisa de um pouquinho mais de pontos para valorizar, mas é barato. Tem essa vantagem de ser barato. Acho que dá para você colocar por ser barato. Você tem o Bitelo, que também dá para você colocar, só que ele é um pouquinho mais caro. E tem o Cristaldo, que custa 8 cartoletas e precisa de 1,70. Se você escolher um dos 3 do Grêmio, acho que você está bem ali para pensar a sua rodada. E eu acho que eu vou aqui de Bitelo, se eu tiver cartoleta suficiente para colocar o Bitelo, eu vou de Bitelo. Só procurar ele aqui. Tá para cima, passei por ele. Vamos lá. Cristaldo, senão eu vou ter que ir de Cristaldo. Tá aqui, ó, Bitelo. Eu acho que eu vou de Bitelo por causa da média do Bitelo. Ó. Ele tem uma média de 5 pontos. Ou seja, se você olhar o gráfico dele aqui, ele sempre entregou pontuação positiva. Então, nesse sentido, pensando em desarmes, né? E dessa possibilidade dele fazer gol, porque tem um tempo que ele não faz. Ele é um cara que tinha feito gols pelo Grêmio no Campeonato Estadual. Eu vou de Bitelo. Ele custa um pouquinho mais de cartoletas. Se você não tem tantas cartoletas, eu sugiro que você substitua o Bitelo por um mais barato do Grêmio. Pode ser o Cristaldo, que custa 8. E se você tem menos cartoletas ainda, você vem aqui no... Cadê ele? Você vem no outro do Grêmio aqui, que é mais barato ainda. O Vina, né? Que custa 7 cartoletas. Bom, completar o nosso meio campo ali... Pensando que a gente já colocou 2 no meio campo, né? O Bitelo e o Gabriel Menino. A gente vai colocar um terceiro meio campista ali. Gabriel Menino precisa de 2 para valorizar. Vamos para o terceiro meio campista. Vamos olhar aqui no aplicativo Parciais. O que a gente tem aqui além do Bitelo? O Arias, né? 3 cartoletas, 3 pontos para começar a valorizar. Acho que é um nome que dá para pensar. O Matheus Vital do Cruzeiro, que é barato e precisa de 3,5 mais ou menos ali para valorizar. Acho que é um bom nome. O Vina eu já falei. Os caras assim, badalados, né? O Rafael Veiga aqui, ó, que tá aqui, né? Que jogou a primeira e fez 15 pontos. O Rafael Veiga vai precisar ali de mais ou menos uns 8 pontos para começar a valorizar, porque ele é um cara muito caro, custa 19 cartoletas, então a gente não vai com ele. O Ranieri tá muito indicado, né? Precisa só de... O Ranieri precisa de 1 ponto só para começar a valorizar. Então, assim, muita gente está pensando no Ranieri por isso. O Ranieri precisa de 1 ponto. O Juninho do América também precisa só de 1 ponto para começar a valorizar. Então, esses caras que precisam de 1 ponto,
eles estão muito cotados para a rodada. O Ranieri é um deles, o Ranieri do Cuiabá, apesar de pegar o América. A gente vai descer aqui, ó, que eu vou colocar o Matheus Vital do Cruzeiro, porque aí eu faço uma dobradinha aqui de meio e ataque do Cruzeiro, Vital e Bruno Rodrigues. Se fizer gol e assistência como foi contra o Bragantino, eu tô bem. Do mesmo jeito que eu tenho Soares e Bitelo. Aí a gente tem Cano e Gabriel Menino, poderia ser Cano e Arias, que aí eu já faria ali as 3 conexões, né? Agora vamos para as laterais. O Marlon do Cruzeiro, o cara roubou bola pra caramba no último jogo. Salvo engano, 11 desarmes no último jogo. Ele tem 16 desarmes no campeonato. Ele precisa de mais para valorizar, de mais pontos, né? Deixa eu ver aqui o que o Parciais me dá aqui, porque aqui no Cartola Oficial eu não consigo ver a valorização, porque essa conta aqui do time do canal, ela não é Pro, então eu não consigo ver, né? Tá o cadeado aqui. Mas eu consigo ver aqui no meu aplicativo Parciais. O Marlon precisa de 7 pontos para valorizar. Eu vou deixar o Marlon no meu time, pelo potencial que ele tem de pontuação. Mas você tem outros jogadores de maior potencial para valorização. Então vamos falar de valorização agora, ó. Mike do Palmeiras só precisa de 0,2, ou seja, o Mike pontuou, vai valorizar. É um primeiro nome. O Alexander do Fluminense, 1 ponto para valorizar. Piquerez é o outro do Palmeiras que precisa de 1,2, muito bom para valorização também. O Sander do Goiás, mesmo pegando o Palmeiras, pode ter muito desarmes, que ele é um cara de desarmes, ele precisa de 2 pontos para começar a valorizar. O Marcinho do América também 2 pontos. O Mateuzinho do Cuiabá 2 pontos. O Matheus Bahia do Bahia 2,5 para começar a valorizar. O Fábio do Grêmio 3 pontos para valorizar. São nomes que eu acho que você dá para colocar aí no seu time, tá? Então eu já coloquei lá o jogador do Cruzeiro e agora eu vou colocar um do Palmeiras. Pode ser o Piquerez, mas que custa 7 cartoletas. Ou pode ser o outro do Palmeiras, aqui ó, tem o Fábio ó, do Grêmio, o Fábio é bem baratinho, ó, custa 5 cartoletas, cabe aí no orçamento de quem tem menos dinheiro. Aqui ó, o Mike custa 3,99, eu vou colocar o Mike. Como o Mike não vem sendo titular, eu tenho que colocar um banco ali que seja bom, caso o Mike não jogue. Bom, na zaga eu já tinha pesquisado aqui mais ou menos, mas eu vou na segurança. Eu vou colocar o Bruno Alves, né, pensando ali em manter SG para valorizar, e vou finalizar na segurança de um zagueiro do Palmeiras. Esse zagueiro do Palmeiras vai precisar de 2 pontos só para valorizar, que é o Gustavo Gomes. Deixa eu só procurar aqui, o Gustavo Gomes está aqui, eu passei por ele, custa 8 cartoletas. Até agora, ó, o time custou 100 cartoletas, eu ainda tenho 20 para gastar. Então é um time que ficou caro para quem não ganhou cartoletas nenhuma nas primeiras rodadas. Agora vamos colocar o técnico primeiro. Eu vou colocar um técnico que está no mais escalado, que é o técnico do América, tá? Técnico do América. Não precisa de tantos pontos para valorizar, é um nome bom. Mas ainda tem o técnico do Cruzeiro, tem o técnico do Palmeiras, técnico do Fluminense, são técnicos bons para a rodada. Goleiro, eu vou colocar aqui, ó. Vou pensar aqui quanto que custa o goleiro que eu quero colocar. Poderia ser o Bento, que custa 9,60 de cartoletas. Acho que é um bom nome. O Matheus Cavicchioli do América é um outro bom nome, custa 8 cartoletas. E o goleiro do Grêmio, que custa 4 cartoletas, também é um bom nome. Eu vou com o goleiro do Grêmio, custa 4,35. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o provável, vou aqui no filtro. Vamos ver quanto que custa o goleiro do Grêmio aqui. Eu vou colocar aqui Palmeiras, que eu sei que tem um goleiro que é mais caro, e Grêmio. Vamos filtrar. Aí, olha, eu tenho aqui do Grêmio goleiros mais caros sim. Ó. O Breno custa 6 e o Gando custa 4,35. E tem o Lomba que custa 8. Então eu vou colocar aqui o Breno, que custa 6. Ele é nulo, é só para a gente não perder pontos com o goleiro. Vou colocar de capitão, o capitão mais escalado até o momento, que é o Cano, óbvio. Né? Se você quiser fazer diferente dos seus adversários, fuja do Cano de capitão. Coloque um outro capitão para você ser diferente. E agora vamos para o banco de reservas. Né? Então, como a gente já escalou o goleiro ali nulo, o time está escalado, eu vou para o banco de reservas.
Só voltar aqui, ó. Goleiro agora, eu vou com Gabriel Gando. Pronto. Fiz isso, confirmei minha escalação. Coloquei o goleiro nulo lá no time titular. Agora eu vou limpar o filtro aqui para colocar só os prováveis no banco de reserva. Aí eu tenho Marcelo, não. Os caras que eu posso colocar são os que vai aparecer de verdinho, né? Porque esses aqui são todos mais caros. Então, olha lá, começa aqui do Vitor Luiz, do Marcinho, que eu citei. Eu vou de Marcinho como meu reserva do Mike. Opa. Remover. Eu vou de Marcinho como reserva do Mike. Confirmar, deixa eu só voltar aqui, que eu fiz alguma coisa errada. Vamos de novo, time escalado. Na hora que esse negócio buga aqui, a gente nem sabe como que mexe. Bom, vamos de novo aqui no lateral. Marcinho é meu lateral. Vamos agora de zagueiro. Zagueiro reserva, eu tenho à disposição o Luciano Castan, do Cruzeiro. Tem o Tite, que apesar de ser um jogo fora contra o Corinthians. Tem o David Duarte, que joga em casa. Pra ver se eu tenho algum outro não. Tem o Bruno Vini aqui do Grêmio. Eu vou colocar o Bruno Vini do Grêmio no meu banco, tá? Continuando aqui. Meio campo reserva, o que tem pra mim? Eu tenho o Vina, ó. Tenho o Vina do Grêmio, que dá pra colocar no meio campo. Eu esqueci de falar do Eduardo do Botafogo. Eu acho que é um bom nome pra rodada, tá? Acho que é um bom nome. O Eduardo tem boa média. O Benítez, cara. O Benítez no meio campo ali também, como uma aposta, ó. 6 cartoletas no lugar do Vital, hein? Eu vou tirar o Vital aqui. Vou botar o Benítez aqui nesse time, gente. Vou quebrar essa dupla do Cruzeiro ali, ó. Aqui, ó, Eduardo jogando em casa do Botafogo é um bom nome, viu? Eu vou mudar ali. Eu vou colocar o Benítez. Benítez é o cara que cobra os escanteios, bolas paradas do América. Eu vou botar o Benítez aqui no meu time titular. Tirei o Matheus Vital. Eu vou agora completar o banco aqui, porque eu coloquei o Benítez no time titular. Fiz uma mudança ali. Eu tinha pensado no Benítez e no próprio Maicon como nomes diferentes pra gente não ficar igual a todo mundo. Então vamos ver o que sobrou aqui pra gente colocar. Ó, tem o Caule do Bahia, o Juninho do América, como opção ali para banco, né? Acho que são os melhores nomes. O Juninho do América aqui, ó. Tem o Adson do Corinthians lá também, lá embaixo. Vou de Juninho do América aqui, ó. Juninho meu banco. E agora só fechando o nosso ataque. Eu acredito que dê para colocar o Gilberto no ataque. Ó, tem o Aleph Manga, que o Aleph Manga também tem que ser respeitado, viu, galera? Porque ele tem uma média muito boa de pontuação. O Aleph Manga é um cara para ser respeitado. Tem o Rony, que eu não coloquei no time titular, ele está entre os mais escalados. Tem o Arthur, né? Para Goiás. Tem o Gilberto aqui, ó, que fez gol na última. O Vitor Roque. Não, tem muita opção aqui para ataque. Ataque é o que mais tem opção. Acho que ataque, quem quiser diferenciar, vai ter muitas opções para ser diferente dos adversários. O Mikael do América, que eu falei dele aqui para valorização, ó. Vou colocar o Mikael aqui, só porque eu falei dele. Então tá fechado o nosso time aqui. É um time equilibrado para valorizar e pontuar, deixando o capitão mais escalado ali no time, né? Então vamos lá, ó. Fechada a escalação. O time tá escalado. Custou aqui, olha do lado direito, 112 cartoletas, .01. 112 cartoletas, não ficou muito caro. No banco de reservas eu tenho o goleiro titular do Grêmio. O goleiro reserva que está nulo eu pus no time titular, não é? Para poder não perder pontos com o goleiro. Aquela tática de não perder pontos. Nosso técnico é o Mancini do América. Nas laterais o Mike do Palmeiras e o Marlon do Cruzeiro. Na zaga o Bruno Alves do Grêmio e o Gustavo Gomes do Palmeiras. No meio-campo, Bitelo do Grêmio, Benítez do América e Gabriel Menino do Palmeiras. No ataque, Soares, Bruno Rodrigues do Cruzeiro e o Cano, o nosso capitão. Ficou um bom time, tanto para pontuar como para valorizar. Um grande abraço a todos e boas mitadas para a gente na rodada.